bem-vindo a mais um episódio do Qualisolo Conecta, o seu podcast para falar sobre qualidade de solo, manejo e tudo mais. Eu sou Helena Puerta e hoje nós vamos entender a importância do conhecimento do solo e do ambiente de produção. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Alves, que é engenheiro florestal, professor da agronomia da UnoOeste e sócio da C-Solos. Seja muito bem-vindo. E também conosco está o Dr. Carlos Henrique, que é CEO da Qualisolo, também professor da zootecnia e da agronomia aqui da UnoOeste. E, bom, é um prazer tê-los vocês aqui. Obrigado. Eu quero que vocês comecem contando um pouco de vocês, o que vocês fazem. Pode começar. Bom, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo. Rapidamente, né? Eu sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal de Viçosa, com mestrado lá em Viçosa, doutorado na Exalc na parte de solos, né? Mais para a área de mapeamento digital de solos, sensoriamento remoto, geoprocessamento, essa parte mais geotecnológica da pedologia. E sou professor aqui na UnoOeste desde 2015, né? Já há um tempinho de casa aí. E temos a C-Solos, que é uma empresa voltada para a área também de classificação de solos, prestando serviço principalmente no setor sucroenergético e grandes propriedades desde 2013. Então, esse é um pouquinho aí do resumo, né, da história. Bom, a minha história, ela começou, né, na agronomia lá na Universidade Estadual de Londrina. Então, eu sou formado lá em 1995. Então, esse ano são 30... eu fiz 30 anos de formado. Velhinho já, né? 30 anos de formatura. Inclusive, me reuni com o pessoal da minha turma ontem. Foi uma bela comemoração. Então, depois da minha formatura na UEL, eu fui para Botucatu, na Unesp. Então, eu fiz mestrado, doutorado. Me aventurei também a fazer um pós-doutorado lá, a convite do meu orientador de mestrado, né? E, após isso, eu fiz doutorado lá, sempre trabalhando com nutrição de plantas, fertilidade dos solos, e aí surgiu uma oportunidade maravilhosa de vir para a UnoOeste. E em 2005, eu acabei integrando aí o quadro de docentes do curso de agronomia e de zootecnia. E aí, desde então, estou aqui na UnoOeste ministrando aulas de nutrição de plantas e pedologia, né? O professor Marcelo e eu, a gente acaba dividindo, né, a disciplina de pedologia aqui para agronomia e zootecnia também. E estamos, né, trabalhando junto, ensino, pesquisa. E em 2015, né, nós tivemos aí uma oportunidade de empreender, seguir pelos ramos do empreendedorismo. E nós criamos a Qualisolo, né, um laboratório de análise do solo aqui na região. E desde então a gente vem trabalhando, né, prestando serviços para a comunidade, para os agricultores da região e fora da nossa região também, sempre buscando oferecer um trabalho de excelência, né, que possa ajudar o agricultor a obter melhores respostas em termos de produtividade. E a gente está junto, aliando sempre ensino, pesquisa, extensão e empreendedorismo, né? Então, esse é um resumo da minha vida aí. Bom, então, para começar assim com as perguntas, né? A gente escuta muito, até mesmo nós que somos leigos, que não estamos nessa área, né, da produção, da agricultura, né, sobre a importância de cuidar do solo, da adubagem, de estar fazendo esse manejo mesmo com as plantas. Até eu me recordo, assim, que a gente tem quintal em casa, e aí a minha mãe, ela pensa sempre muito nisso, que às vezes tem planta que não dá para plantar porque o solo não vai receber, né? E eu queria que vocês começassem explicando um pouquinho para a gente qual que é a importância, assim, por que esse conhecimento do solo ele é tão determinante para o sucesso dessa planta? Professor. Bom, sempre falei, eu particularmente, eu sou um apaixonado por solos, né? Então, trabalho com solos há bastante tempo, desde a época de faculdade ainda. Eu iniciei a vida na pesquisa. Meu primeiro estágio já foi direto com um professor da área de solos, então trabalho com solos, eu falo que sou um apaixonado por solos. E eu comparo muito solos com os alunos a pessoas.
Eu falo que não tem como você julgar uma pessoa só de você olhar para ela. Você precisa conhecer a pessoa para saber qual que é o comportamento dela, o caráter dela, né? Você ter uma opinião sobre alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Eu brinco até com os alunos, né, que para mim não existe nem amor à primeira vista. Você tem interesse à primeira vista. O amor vem depois que você conhece realmente a pessoa, enfim. E solos é a mesma coisa. Eu falo que você precisa conhecer o solo. Se você não conhece, você não sabe quais são os limites desse solo, as potencialidades dele, se ele tem características que são desejáveis, se tem alguma coisa nele que pode ser melhorado ou não. Então, o ponto de partida é você conhecer. E outra coisa que é importante é saber que solo tem nome. A gente conhece nome de cachorro, a gente conhece nome de boi, a gente conhece nome de cavalo, né? A gente classifica essas coisas. A gente às vezes acha que solo também tem classificação, solo também tem nome, e por trás desse nome, dessa classificação, já está embutido uma série de conhecimentos. Então, o ponto de partida é conhecer solo. Eu brinco que algo bem característico é até bíblico. Se você pega a Bíblia, você vai ter um episódio lá em que Jesus ele pega e separa os terrenos. Olha, a semente que caiu em tal terreno aconteceu isso, a que caiu em outro terreno aconteceu aquilo lá, uma sobreviveu, a outra morreu, e ali ele tratava do quê? De solo. Então, assim, o ponto de partida para você pensar em qualquer uso é você conhecer o solo. A partir do momento que você conhece, você começa a lidar com ele. Então, assim, é importantíssimo conhecer, estudar, né, se informar sobre o solo que você tem para você pensar em ter sucesso, né, no uso desse solo. É isso, exatamente, concordo plenamente. E nesse contexto, a gente precisa contextualizar a planta, né? Então, a gente precisa conhecer o solo, saber o que ele pode oferecer, mas você tem que ter intimidade com ele, conhecê-lo, para depois você alocar uma espécie vegetal, né, visando produtividade, né, visando algum interesse comercial, enfim. E acho que é nesse contexto, né, que a gente trouxe aqui um engenheiro florestal, né, porque eu tenho dúvidas, viu, em algumas coisas. A gente é movido por dúvidas, né, mas tudo isso que você falou, né, é importante a gente ter esse conhecimento. Como é que a gente aplica esse conhecimento para as espécies florestais? Como é que as espécies florestais se encaixam nesse contexto, Marcelo? Bom, é algo bem amplo, né? Voltando à questão de solo, é muito importante a gente conhecer o solo e, principalmente, dentro do conhecimento de solo, algo que a gente chama de planejamento de uso da terra. Como que eu vou usar a minha terra, né? Quais são os locais mais adequados para um tipo determinado de cultura? Então, a gente às vezes vê pessoas cometendo erros porque estão indo naquela de tentativa de acerto e erro. Se eu acertar, eu continuo. Se eu errar, eu paro e tomo outra decisão, né? Mas vão nessa. A gente poderia evitar isso quando a gente pensa em planejamento de uso da terra conhecendo o solo. Dentro disso, entra a questão das espécies florestais. Porque as espécies florestais, elas vão bem em solos bons? Elas vão muito bem em solos bons, né? Porém, geralmente, esses solos melhores estão ocupados com culturas que são economicamente, muitas vezes, mais atraentes. Então, quando você junta a relação solo, clima, paisagem, solos melhores vão estar ocupados com, por exemplo, culturas anuais como soja, milho, né? Então, o que sobra, geralmente, para o cultivo florestal são solos um pouco mais marginalizados. Vai ter solos com algum problema de deficiência, muitas vezes nutricional, solos mais pobres, né? E aí, mais uma vez, é importantíssimo conhecer o solo para alocação de espécies florestais, porque esse solo ele é marginalizado, ele está dentro de um grupo, vamos dizer assim, de solos mais fracos. Mas por quê? É quimicamente que ele é fraco? Por que não serve para a produção de grãos, né? Ele é um solo que, quimicamente, ele é muito ruim. Então, se for essa questão, eu vou ter uma estratégia. Ou ele é um solo muito arenoso, que tem pouca argila e também vai afetar a produtividade. Então, eu preciso saber. Então, dentro desse contexto também florestal, é importante eu saber o tipo de solo, para eu pensar no manejo, na estratégia que eu vou adotar, né? E até realmente pensar no sucesso. E dentro também de espécies florestais, muitas vezes, quando a gente fala assim, o setor florestal, a gente vem logo à cabeça, talvez, eucalipto,
né, como se o setor florestal se resumisse a eucalipto. Também não. Eu tenho, por exemplo, culturas como o mogno, que é uma cultura, né, o cedro é outra cultura, são madeiras também importantíssimas do ponto de vista aí, de serraria, né, de madeiras para construção. Então, elas são muito mais exigentes, por exemplo, do que um eucalipto. Então, dentro ainda do setor florestal, eu consigo segmentar. Olha, um solo que é melhor, ele, de repente, poderia ser usado para uma madeira um pouco mais nobre, como o eucalipto, desculpa, como a questão do mogno, como do cedro, né? É um solo pior. Então, de repente, eu vou usar uma espécie que tolera, que vai melhor em solos fracos, como o eucalipto. Então, também é importante eu saber conhecer essas potencialidades do solo, até na hora de tomar uma decisão. Já aconteceu uma vez de uma pessoa aqui na região, mesmo de Prudente, ele me procurou, que ele queria pegar uma área lá e plantar cedro. Ele falou, a minha ideia é plantar uma espécie florestal, e eu pensei no cedro. E aí eu falei com ele, dentro das condições de solo que você tem e de clima da nossa região, eu indicaria você plantar o mogno, que ele é um pouco mais resistente à seca, tolera um pouco solos mais fracos, né? Responde bem à adubação, mas ele vai bem. E a pessoa acabou, né, tomando a decisão ali de mudar a espécie, porque ele ia correr um risco muito grande em plantar cedro, que é uma espécie mais exigente em termos de fertilidade e não iria bem na região dele. Então é legal que as espécies florestais, elas também respondem a um zoneamento climático. Também. A gente Muito pode até usar o termo aí edafoclimático. Edafoclimático. Edafo, né, de solo. E climático, essa relação solo-clima, né? Muito interessante. Já não fica mais aquele conhecimento geral, né? Exatamente. A gente já começa a especificar um pouco mais. E você comentou que, assim, o solo ele tem uma identidade, então, né? Qual que é os tipos de solo mais predominantes aqui na nossa região? Olha, dentro tem um sistema, né, que a gente chama de Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né? E dentro desse sistema, nós temos lá níveis categóricos. É como se fosse, vamos dizer assim, nome, sobrenome, você vai destrinchando esse nome. No primeiro nível, nós temos aí o chamado de os nomes principais, né? Latossolo, argissolo, cambissolo, nomes bem estranhos, né? Mas nós temos dois solos que aparecem muito na nossa região. São os chamados argissolos e latossolos. Esses dois grupos são também, coincidentemente, os dois solos que mais predominam no Brasil. Latossolo em primeiro, argissolo em segundo. A nossa região, nós temos bastante argissolos. Qual que é a diferença básica entre eles? Quando a gente fala argissolo, a pessoa pensa em argiloso. Não necessariamente, ele é um solo que aumenta a argila em profundidade. Então, você olha por cima, você vê um solo mais arenoso. Mas quando você vai cavando, lá embaixo aumenta bastante a argila. Já o latossolo são os solos mais velhos que nós temos, né? São os vovôs aí da pedologia, né? Dessa parte de solos. São solos muito antigos, bastante intemperizados, que já têm a característica de serem uniformes. Eles não mudam tanto o teor de argila em profundidade, né? Então, são os dois solos que mais predominam na nossa região, muito em função de geologia que nós temos aqui, né, da deposição de sedimentos que acontece entre os rios principais, aqui o Rio Paraná e o Paranapanema. Nós temos também a questão, né, de relevo, aqui um relevo um pouco mais inclinado, enfim, que ajuda aí na formação desses argissolos. Vamos pensar em região, mas vamos abrir um pouquinho mais. Vamos atravessar a ponte, vamos atravessar o rio e ir para o Mato Grosso do Sul. Quais são os solos predominantes ali daquela região, né, além da divisa? Bom, estou fazendo essa pergunta justamente para a gente poder abordar o aspecto, né, da vinda para cá, né, para o Mato Grosso do Sul, de grandes empresas de produtoras de papel e celulose, né? Exatamente. A gente tem ali, passando já aqui a nossa divisa, principalmente essa região que pega aqui desde de Bataguaçu em direção a Três Lagoas, né? Esse meio ali, nós temos um predomínio de solos mais arenosos, que já entram numa classificação chamada de neossolos quartzarênicos. Já aparecem ali grandes manchas de neossolos quartzarênicos. Antigamente chamavam esses solos, né, de areias quartzosas.
mas são solos predominantemente bastante arenosos. Qual que é a questão? Só para a gente poder entender de uma forma simples. O que é importante no solo, pensando em desenvolvimento de planta, são os nutrientes. Então, cálcio, magnésio, potássio, assim como para nós também, quando a gente vai comer um alimento, eu estou preocupado se aquele alimento é saudável, tem bastante nutriente ou não, né? Tem alimentos que não têm nutriente nenhum. Então, eu vou pensar que tem solos também, agora pensando do ponto de vista da planta ali se alimentando naquele ambiente solo. Bom, os nutrientes, eles não são produzidos no solo em si, eles estão ali grudados no solo. Ou vieram lá da formação deles quando formou a rocha, ou foram adicionados pela ação do homem, mas eles estão presos. Aonde que eles prendem? Nas cargas que tem no solo. É como se você, né, coloca uma calça jeans e sai num terreno cheio de carrapicho, vai juntar um monte de carrapicho ali na sua calça. Tá? Então, o solo ele tem a capacidade de segurar esses nutrientes. Isso é chamado de cargas. Solos arenosos não têm cargas. Então, é como se você tivesse com uma roupa que o carrapicho não gruda. E o carrapicho aí seria o nutriente. Então, imagina que você, em solos arenosos, você não consegue segurar nutriente, eles acabam indo embora. Então, é um solo muito fraco. Por ser fraco, o que predomina na região? Pastagem, elas conseguem, são mais rústicas, conseguem se desenvolver. Mas eu não vou ver cenários de milho, soja, culturas como essa. E uma alternativa para a questão da pastagem naquela região é a área florestal, né? É uma questão até de leitura de ambiente, também sempre falo com os alunos. Você sai daqui e vai em direção a Rosana, por exemplo, pegando o Pontal, ou sai daqui e vai para Três Lagoas. A gente vai ver muitas vezes pastagens, uma época dessa mais de seca, né? Pastagens secas, degradadas. Mas se você olhar bem, o que você vai ver ali, muitas vezes, no meio do pasto? Uma árvore linda, bonita. O que a árvore está gritando para nós? Olha, eu vou bem, tá vendo? Eu consigo prevalecer num ambiente desse. É que muitas vezes a gente não está preparado para enxergar o que a natureza quer nos mostrar. Mas ela mesma está gritando. E aí, então, nesse ambiente de solos arenosos mais fracos, a floresta aparece como opção econômica, né? E aí, por isso que o setor florestal tem conseguido se estabelecer ali, né? Porque é uma alternativa e também não vai ter grandes concorrências com outras culturas, né? Isso é interessante, porque às vezes as pessoas pensam, né? Lógico, a gente tem respeito à opinião de todas as pessoas, mas é importante a gente frisar alguns detalhes, né? E trazer à luz aqui o conhecimento, porque às vezes as pessoas pensam que a gente trazendo espécies florestais para um solo arenoso, essa espécie ela vai degradar mais ainda aquele ambiente, não é? Exato. Isso é fato? Não. Não é. Não é? Então, e essa analogia que você fez com a árvore, né? No meio do pasto, a pastagem sofrendo e a árvore ali pode até estar sofrendo, mas ela está se desenvolvendo, sabe, muito melhor do que a própria forrageira, né? É um sinal, é um indicativo. E a gente sempre diz isso em sala de aula para as pessoas. Nós temos sempre que fazer uma leitura do ambiente. Andem nos locais, andem nos lugares e observem, né? Nós, engenheiros agrônomos, florestais, zootecnistas, veterinários, nós precisamos andar sempre observando paisagem, relevo, porque tem muitas informações que a gente pode tirar. E eu fiz essa pergunta exatamente por isso, né? Essa pontuação exatamente por isso. Porque às vezes as pessoas falam, onde já se viu, vai instalar uma área florestal num solo extremamente arenoso, agora vai acabar com tudo. Exato. Isso não é um fato, né? São os mitos, né? São os mitos. A gente tem muitos mitos no setor florestal vendo o solo, tipo o eucalipto seca o solo, a eucalipto seca a nascente, né? Então, são coisas que o setor florestal... E, na verdade, eu sempre falo isso também. O eucalipto não sai andando e fala, hoje eu resolvi me estabelecer aqui, né? Quem foi? Alguém foi lá e plantou um eucalipto lá. Então, não é que o eucalipto seca o solo. Ele realmente pode estar no lugar errado. Mas isso aí é uma transferência de culpa. A culpa é de quem, de repente, realizou um manejo sem se preocupar com o tipo de solo, com a posição do relevo, com a condição. Então, não é uma... A gente, às vezes, fica parecendo que a floresta ela é a culpada. Não, ela não é culpada de nada. Ela é até vítima, né, de um erro de locação. Então, eucalipto, por exemplo, seca o solo, degrada. É lógico que ele é uma planta
ele vai de crescimento rápido, porque ele precisa de água, né? Tem densidade alta de estômagos e tal. Mas ele tem uma eficiência absurda na produção de madeira. Quando você pega outras culturas, também vão demandar água. Só que, às vezes, você pega um milho, ele demanda muita água, só que num curto prazo de 3 meses. Então, às vezes, você não percebe isso, mas ele está bombeando água, como qualquer cultura. O eucalipto é assim também, mas a eficiência dele é muito grande na conversão de água para madeira. Então, extremamente. Seca a nascente? Seca, mas por que eu vou plantar eucalipto na beirada de nascente? Não é para eu plantar. É errado. Tem lei, tem ambiental para isso, tem as leis, né, o Código Florestal. Então, quem plantou errado. Então, não é que ele é vilão, né? Floresta seca nascente? Se floresta secasse nascente, não deveria ter mato ciliar, né? Eu tenho. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no contexto, no que aconteceu, né? E tomar decisões. A gente tem que saber a vocação da área, a vocação do solo. Não existem os testes vocacionais, eu estou com dúvida no que eu vou seguir de profissão na minha vida. Existem os testes, né, que te indicam, que te dão uma linha de pensamento, dão informações para você poder tomar decisões. E com o solo é a mesma coisa, a gente tem que fazer um estudo de vocação, né, que na verdade é o planejamento, é o uso, o manejo, é um estudo de uso, manejo e conservação do solo. Né? Para que ele serve? Para quais culturas ele serve, ele vai se adaptar melhor? Né? Quais são as melhores possibilidades de instalação de culturas? E fazendo pesquisas assim sobre essa extração da celulose, a gente vê também a presença da madeira pinus. Tem a produção aqui na nossa região, ali para o lado do Mato Grosso? É possível ter? O pinus, ele é uma espécie até interessante porque ele é menos exigente até do que o eucalipto, vai muito bem em solos mais ácidos, porém ele é mais comum na parte sul do país, tá? Ele até tem aqui no estado de São Paulo, margeando aqui o Rio Paranapanema em direção à capital, que começa a pegar partes ali um pouco mais frias, né? Mas ele é mais comum na parte sul do país, principalmente no estado do Paraná. Então, nós temos empresas como a Klabin, que é uma empresa muito grande, né, com várias unidades no Paraná, e o forte deles é o pinus. Então, toda essa região do Paraná, principalmente a região ali de Curitiba, Ponta Grossa, que são regiões muito fortes na produção de madeira, trabalham com o pinus, por ser uma espécie que é mais tolerante ao frio, à geada, né, pela própria morfologia dele, ele é mais resistente. Já para as nossas condições mais quentes, ele não não tem um crescimento tão rápido quanto o eucalipto, um desenvolvimento tão bom quanto o eucalipto. Então, aqui nessa região mais quente, o eucalipto se dá melhor. Então, a gente não vai ver pinos com muita facilidade, assim, tá? Principalmente para a produção de papel e celulose, quase certeza que nós não vamos ver nada, tá? Nessa parte. Ele é mais restrito à parte sul do país. Uma dúvida de um leigo. Então tá, pinus e eucalipto. Lógico, são coisas diferentes, mas qual é o potencial de produção de celulose, por exemplo, deles? Um tem mais... por exemplo, assim, qual que é a aptidão? Um é mais madeira, o outro tem tendência de ser mais celulose. Qual que é a distinção que a gente pode fazer? Eu quero madeira, eu vou para tal espécie. Eu vou para celulose, eu vou para tal espécie. Ou isso não tem a ver? Vai assim, tem a ver. O fator regional continua sendo importante. Eu quero ter parte de celulose, né? No Paraná, vou pensar em pinos. Quero celulose no resto do país, praticamente, região sudeste, aqui, centro-oeste, vou pensar em eucalipto, tá? Pinos, também muito utilizado para a parte de caixaria, lápis. Vamos pensar nessas madeiras que são mais macias. Se ele é uma madeira mais macia, né, mais fácil de trabalhar. Dificilmente a gente vai pensar em pinos, ele é uma madeira com mais nó, ele não tem uma qualidade muito boa para madeiras pensando em construção. Então, a gente vai ter sempre a ideia daquele pinos, é uma madeira mais, a gente vai ver forro,
mas não uma viga, não é muito utilizado nessa parte. Tá? Eucalipto. Também, a gente domina muito a técnica do eucalipto para papel e celulose, então é uma madeira, é a mais utilizada. O que a gente tem que pensar só? Não sei se está dentro da sua pergunta ou não, mas quando você pensa, por exemplo, em plantar eucalipto, você tem que saber qual é o seu objetivo. Exatamente. Agora, dentro do próprio eucalipto, você tem variedades que são indicadas para papel e celulose, variedades que são indicadas para carvão, variedades que são indicadas para a parte de serraria. Eu não posso simplesmente pegar uma qualquer, plantar e depois decidir o que eu vou fazer. Tá vendo? Planejamento. É planejamento. Então, já vi pessoas que plantaram eucalipto de celulose pensando em carvão e quando chegou na hora, aqui não tinha valor nenhum, né? Porque ele tem características diferentes e isso interfere bastante na hora de você ter o produto final. Então, vai muito, mais uma vez, respeitar o local, respeitar o solo, respeitar o ambiente, mas também o objetivo que você quer. E a nutrição dessas plantas muda? Muda completamente? Completamente. Manejo também. E sempre aquela questão, mais um mito, né? De pensar em eucalipto. Eucalipto eu vou colher ele com 7 anos? Não, não é verdade. Depende do seu objetivo e depende muito do local, do solo, do manejo que você fez. Em um solo bom, com bom manejo, pensando em celulose, talvez você vai colher ele com 6, 7 anos. Mas se eu pensar em eucalipto para serraria, eu posso colocar aí 20, 30 anos para colher ele. Então, muda totalmente o tempo, né? Se eu estou num solo muito fraco, talvez isso vai demorar muito mais, porque ele vai demorar muito mais para se desenvolver. Então, também é um mito que eucalipto se colhe com 7 anos, né? Depende do seu objetivo. Certo. E sobre essa questão de plantar o eucalipto, né? A gente falou muito sobre as empresas de grande porte. Mas e quem é pequeno produtor que deseja começar aí a sua produção? É acessível, é viável fazer essa análise do solo, fazer todo esse mapeamento para ver o que dá para ser feito, qual o tipo que ele consegue levar? Isso é acessível hoje para o pequeno produtor? É acessível. Porém, né, como a gente já usou essa palavrinha-chave aqui, é necessário planejamento. A primeira coisa quando a pessoa vai pensar em plantar um eucalipto ou qualquer espécie florestal é por que ele está plantando? São as perguntas básicas. Por quê? Né? Para quem que eu vou vender? Qual que é o meu objetivo? A pessoa não pode esperar chegar lá na hora da colheita e falar assim, e agora? Cadê o mercado consumidor? Eu não tenho mercado consumidor para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma espécie chamada teca. A teca ela é uma espécie muito valiosa, plantada lá no Mato Grosso, região de Cuiabá, de Cáceres. Tem um valor absurdo. Chega a custar $3.000 o metro cúbico. Se a gente comparar isso com o eucalipto você vai custar hoje 100, R$200 o metro cúbico, então estamos falando de uma espécie que custa $3.000. Porém, se eu plantar teca aqui, não vai valer nada. Para quem que eu vou vender? Eu não tenho mercado aqui para consumir isso. Então, o pequeno produtor, ele quer plantar eucalipto. A pergunta é, para quê? Né? Para quem que você vai vender? Geralmente, o pequeno produtor não vai plantar para papel e celulose, a menos que ele tenha um convênio de fomento com uma empresa que vai dizer para ele, você planta, está aqui um contrato assinado que eu vou comprar de você. Ok, então eu estou plantando, mas a empresa vai comprar. Caso contrário, ele vai plantar esse eucalipto ou para carvão, para lenha, ou para madeira. E aí ele tem que pensar qual é a variedade indicada para carvão, né? Se for para carvão, para quem que eu vou vender esse carvão? Eu tenho ou lenha, eu tenho comprador, eu tenho quem vai cortar. Então ele tem que pensar em tudo isso. Ou eu quero usar na minha propriedade, né? Então são perguntas que ele precisa fazer como qualquer outra cultura também, né? Ele tem que saber. Uma pessoa hoje fala assim, olha, eu vou plantar milho, por exemplo. Tá, mas como que eu vou colher esse milho? Eu tenho equipamento para plantar, eu tenho equipamento para colher. Vale a pena eu comprar o equipamento, usar ele 3 meses e ficar com ele 9 meses parado, eu vou alugar esse equipamento. Então, ele tem que pensar em todas as etapas até a colheita. E esse milho, assim que eu colher, eu tenho lugar para estocar ou eu já vou ter que vender ele no preço que tiver naquele dia? A mesma coisa que é com grãos é com eucalipto, é com madeira. A pessoa tem que pensar. Agora, é um setor que eu acho bastante lucrativo,
é um setor muito interessante, muito importante na nossa região, que eu acho que nós ainda não acordamos para isso. Então, eu tenho um professor que dizia que nós demoramos 500 anos para descobrir que dava para criar peixe dentro d'água. Então, enquanto tinha peixe no rio, as pessoas iam lá. De repente, alguém descobriu que dá para fazer um pesca e pague. Quantos pesca e pague tem hoje? Mas eu tenho 44 anos e se eu pensar lá 40 anos atrás, era raro você ver pesca e pague. Não tinha. E a gente está demorando aí 500 anos para descobrir que no Brasil dá para produzir floresta. Então, as pessoas não estão. É importante? É. Mas é preciso, né, planejamento. Mas é um setor muito interessante. Dentro desse planejamento, Marcelo, por exemplo, você tem uma vasta experiência, né, junto com a Cessolos, na caracterização de ambientes de produção para cana-de-açúcar, lá para o setor de bioenergia. Você acha que é possível, você acha que é interessante desenvolver algo nesse sentido, não sei se já tem, para as áreas florestais? Mapeamento de solo, para alocação das variedades. Como é que o setor ele trabalha nesse sentido? É importantíssimo. Já existe algumas coisas, né? Talvez não tão difundido como no setor de cana-de-açúcar, sucro energético. É só para a gente contextualizar. A gente tem o tipo de solo. Então, como eu falei para você, nós temos latossolos, argissolos, cambissolos. Mas dentro dos latossolos, eu tenho latossolos com diferentes potenciais de produção. Então, quando a gente fala em ambiente de produção, eu estou falando em potencial de produção do solo, tá? O ambiente mesmo de produção para cana-de-açúcar, ele é mais para indicação para alocação de variedade, mas é importante a gente definir o potencial de produção. Tá? Mesmo dentro, né, de uma área aparentemente homogênea, eu posso ter dentro de uma fazenda separações, locais da fazenda que são melhores. Por exemplo, conversando com um fazendeiro há um tempo atrás, ele dizia para mim, eu só consigo colher milho em tal lugar da minha propriedade. E eu perguntei para ele, por quê? Que você acha? Você sabe o porquê disso? Ele falou assim, eu não sei, só sei que só vai bem ali. É uma herança transmitida porque o fulano fazia assim, meu pai fazia assim, né? Meu avô fazia assim, eu faço assim, só sei que só é ali. Mas eles não sabem o porquê. Isso tem a ver com potencial. Então, o que nós fazemos é fazer zoneamento, né? Dentro, por exemplo, da Cessolos, como é um dos carros-chefe nosso, vou dentro da propriedade e vou dividir ela. Onde que estão as melhores partes? Mais uma vez, comparando, né? É como se fosse você pegar um boi. Onde que estão as melhores partes do boi? Aonde que estão? Não que tenha a parte ruim, né? Tem pratos deliciosos com o pé do boi lá, vai fazer lá, né? Tem pratos deliciosos usando a língua, né? Para quem gosta. Né? Eu tenho carnes mais nobres, mas também se você não souber cozinhar um filé mignon, né? Aquela história que esses tempos eu vi um vídeo lá que a pessoa comprou uma picanha, a outra não sabia, foi lá e fez a picanha como carne de panela, né? Picou e né? Cortou lá, né? Fatiou ela toda, o outro queria chorar, né? Mas é assim, a mesma coisa com o solo. Às vezes você pega a melhor parte da sua propriedade e usa ela de uma forma muito ruim e fica quebrando a cabeça na parte pior. Então, você conhecer as potencialidades, melhor, é importante isso, né? Porque, de repente, por exemplo, pegando essa questão florestal, eu posso, de repente, usar a parte florestal nas áreas piores da propriedade e, de repente, agregar um grande valor, né, ter lucro ali naquela parte que eu não consigo desenvolver outras coisas e deixo a parte melhor para uma cultura, né, que, de repente, é mais rentável. Isso aí. Eu acho que essa é importante, é uma questão importante e que deve ser sempre trabalhada. A gente tem que falar isso, né? Porque as pessoas precisam saber que as propriedades, elas podem ter potenciais diferenciados. Você não precisa plantar uma coisa só. Só que você precisa analisar muito bem o seu sistema de produção, desde o solo até o clima, o teu potencial financeiro para comprar fertilizante, para comprar um corretivo, né? Mas, especialmente, você vê a vocação da tua área. Se a gente entender a vocação do seu solo, da sua área como um todo, você consegue extrair o melhor dela, né? E não de forma simplesmente extrativista, só tirar. Não, né? É com sustentabilidade, realizando manejos para que haja sustentabilidade na área. É assim
né, que a agropecuária e o setor florestal deve trabalhar, sempre buscando sustentabilidade no tempo, né? Certo. Além disso, o Dr. Carlos comentou, né, sobre essa questão da sustentabilidade, e hoje a gente ouve muito falar sobre os avanços tecnológicos que acontecem, né, nessa área do agronegócio. E ele comentou também sobre a sua produção, né, mais para a parte energética, né? Como que a tecnologia, até mesmo usada pela C-Solos, ela contribui para o manejo, para o avanço aí das plantações? Olha, esse setor tecnológico evoluiu muito, né, nos últimos anos. Já vem isso desde os anos 2000 para cá, podemos pensar assim, tem evoluído muito, né? Mas a gente precisa, então, primeiro, saber o ponto de partida. A gente tem um grande problema hoje, principalmente no Brasil, com a agricultura de precisão, que eu falo que o comercial ele chegou antes, tá, do técnico. Então, primeiro se vendia os equipamentos para depois ensinar as pessoas a usarem o que podia fazer. E se vendiam muitos sonhos. Então, as pessoas lá em 2010 já vêm falar para o cara, você vai comprar esse trator e ele vai trabalhar sozinho. Não era verdade. Então, hoje, ainda em 2025, nós temos problemas sérios, por exemplo, com a internet, com transmissão de dados, né? Com treinamento de pessoas qualificadas. Então, a gente precisa usar a tecnologia, mas partir de um ponto de partida. Qual que é esse ponto de partida para mim? É você conhecer o que você tem. Então, o primeiro ponto de partida é conhecer o solo. Uma vez que eu conheço o meu solo, então, algo que nós trabalhamos muito dentro da C-Solos é a questão de zonas de manejo. Então, onde estão os solos melhores? Aonde estão os piores? Por quê? Quando eu tenho esse conhecimento prévio, eu consigo extrair mais do meu sistema tecnológico. Então, alguém chega e fala assim, eu quero comprar, por exemplo, um drone hoje, está popular. Tá, mas para que você quer comprar esse drone? Né? Qual que é o objetivo? Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe que o mais importante num drone, por exemplo, não é o equipamento em si que voa, e sim a câmera que está inserida nele. Se é uma câmera de boa qualidade ou não. A pessoa compra um drone para fazer, que é para fazer festa de aniversário, e ele quer usar lá na agricultura e ele não vai conseguir extrair nada. Então, o ponto de partida é eu conhecer o meu solo. Então, eu acho que quando a gente tem um bom zoneamento, a gente já está pensando em algo extremamente importante, útil, inovador dentro das propriedades. Tá, mas por que você está dizendo que é inovador? Porque 90% ou mais das propriedades não sabem o solo que tem, não sabem qual é a região melhor. Então, o cara acredita que simplesmente comprando um trator de 2 milhões, de 3 milhões, vai resolver o problema dele. Não vai. Então, nós ajudamos nesse ponto de partida. Entenda o que você tem, a potencialidade que você tem, aonde que é melhor você investir, né? Qual que é o seu potencial de produção, porque daí sim você consegue trabalhar de uma forma mais adequada, né? E hoje nós trabalhamos, então, com essa parte toda de mapeamento de solos, entregamos para o nosso cliente tudo em arquivos digitais, né? Então, ele consegue trabalhar isso dentro de um programa, por exemplo, de geoprocessamento, saber quais são as melhores áreas, onde que estão as zonas melhores, consegue, de repente, embarcar isso dentro de um trator. Então, ele fala assim, olha, nesse lugar que é melhor, eu vou coletar a amostra de solo aqui. Naquele outro lugar, eu vou separar, não vou misturar as amostras de solo. Então, eu vou coletar a amostra de solo, não misturando tudo da fazenda, mas por zonas, por regiões mais similares. Então, isso ajuda ele a economizar, ajuda ele a ter uma agricultura mais voltada para a agricultura de precisão, né? E, reforçando, eu só acredito realmente quando se fala em agricultura de precisão quando você sabe o que você tem, o solo que você está pisando e o que você tem ali. Senão, é simplesmente uma agricultura, né, de precisão mais fantasiosa, né? A gente colocar tudo nas costas de um trator. Isso é verdade. Dentro desse aspecto dos ambientes de produção, né? Dentro da vocação do solo como um todo, como que você enxerga a questão de você instalar uma área florestal para a venda de créditos de carbono?
Como é que está essa pegada hoje no Brasil? Como é que está essa avaliação, esse acompanhamento de todo o sistema de geração, mas de geração de crédito, mas de pontuação, de validação mesmo, né? Quanto de crédito é gerado em cada sistema e como é que é essa validação? Esse é um setor, podemos considerar um setor novo ainda, né? Que a gente ainda está desenvolvendo, o Brasil ainda está se desenvolvendo. Tanto é que hoje nós ainda temos um valor muito maior fora do Brasil, né? Empresas de fora investindo aqui, investidores e até para certificações. Porém, é um setor também que bastante interessante. Mais uma vez, nós temos um potencial muito grande para atuar nessa parte de sequestro de carbono, né? Nossas florestas, elas crescem aqui com uma rapidez muito grande. E é interessante para essas outras multinacionais, principalmente, que precisam fazer compensação. Então, nós temos um exemplo de sucesso na nossa região aqui, que é um reflorestamento que é feito pelo pessoal do Instituto de Pesquisas Ecológicas em Teodoro Sampaio, que eles trabalham dentro de um programa lá, né? Eles têm um projeto chamado Corredores de Vida, que são corredores ecológicos que ligam diferentes fragmentos florestais, interligam ali com o Morro do Diabo e toda a parte aqui no Sudeste. E eles trabalham com reflorestamento de áreas baseado em crédito de carbono. Então, empresas como Mercado Livre, AstraZeneca, eles investem nesse setor, né? Eles bancam esses reflorestamentos visando o sequestro de carbono, que, para quem ainda não conhece, o que acontece? Nós temos um carbono que está na atmosfera. Esse carbono hoje é, né, um dos vilões aí pensando em mudanças climáticas, efeito estufa. Qual que é uma maneira de eu tirar esse carbono que está na atmosfera? Eu ter plantas que estão absorvendo ele, ela precisa do carbono para construir suas paredes ali, e esse carbono vai ficar fixado na árvore. Então, toda vez que a árvore crescer um pouquinho, ela precisou retirar carbono, né, que está no seu corpo ali. Então, eu tenho florestas que vão ficar ali 30, 40, 50 anos ou eternamente, elas vão sequestrar o carbono, tá? Hoje já tem plantios comerciais no Brasil voltado para isso, né? Tem que ter um cuidado com empresas que para certificar isso certinho, não é tão simples, né? Ainda está em desenvolvimento esse setor, porém nós temos, eu não sei te falar assim valores, eu lembrava que agora fugiu de cabeça a quantidade de toneladas de carbono por ano que a gente tem capacidade de sequestrar. O que eu posso dizer é que a gente tem um mercado muito promissor, né? Que é muito útil pensando aí em mercados futuros, né? Você tem uma outra fonte de renda aí para produtores, que é o sequestro de carbono. Que vai na linha da sua pergunta, você tinha falado, né? Perguntado, os pequenos produtores, médios, eles podem, né? De repente, ter uma renda com isso para vender vamos colocar assim, né? Para papel, celulose, de repente você não tem, se você não tiver quem compre, né? Vai ficar difícil o mercado. Mas, de repente, para créditos de carbono, né, dependendo da situação. E, novamente, para você explorar ao máximo... Eu fiz essa pergunta porque isso daí é recorrente para a gente em alguns aspectos, né? E, novamente, eu falo, para fazer mesmo, para qualquer tipo de manejo, e até mesmo para fazer esse sequestro de carbono, fazer venda de crédito de carbono, você tem que adubar solo, você tem que fazer a amostragem, você tem que analisar, você tem que adubar, a gente tem que respeitar o estado nutricional da planta, tá? E aí, para que ela tenha a máxima taxa fotossintética, que é o processo, né, fisiológico que vai tirar o carbono do ar e incorporar esse carbono na madeira, ali no corpo da planta, ela precisa estar bem nutrida, né? E esse equilíbrio nutricional só advém com um bom manejo de fertilidade do solo. E, obviamente, fertilidade, estruturação do solo, escolha do melhor material genético, respeito ao zoneamento agroclimático. Lembre-se, a gente tem que ter uma visão holística de tudo isso daí. Não dá para trabalhar em compartimentos separados, tem que juntar tudo, tem que conectar tudo. E hoje a tecnologia, ela anda... uma coisa depende da outra, né? A análise depende ali da tecnologia para
para poder conseguir caminhar, né? Perfeito. E além disso, né? Ai, gente, perdi a pergunta. Em que linha que você ia seguir? Eu ia para a parte da... Ah, tá. Lembrei. Recordei. E como que a Qualisolo, as empresas de análise de solo, né, elas usam essa tecnologia proporcionada aí pela geotecnologia, né, a seu favor? O que a gente faz? O que os laboratórios fazem? O que o setor faz, né, de análise química de solo e tal? A gente, quando nós recebemos as amostras no laboratório, nós fazemos toda a análise química, análise granulométrica delas, né, dessas amostras, pontuamos, quantificamos todos os teores, todos os atributos, e aí a gente passa essas informações, por exemplo, para empresas como a Acessolos, né, que aí eles vão fazer todo um mapa, eles vão pegar, né, todos esses elementos, todas essas análises que nós fizemos e vão compor dentro de um sistema, né, dentro de um software, onde eles vão poder locar essas informações dentro de um mapa, né? E a partir daí, o agricultor, o interessado, o cliente, ele vai ter a noção exata, né, do mapa de solos, mapa de textura, de granulometria, mapa de fertilidade, ele vai saber quais são as áreas mais férteis, quais são as áreas mais restritivas em termos de fertilidade, quais são aquelas análises que são aquelas partes da propriedade que são mais arenosas, quais são mais argilosas. Existe a possibilidade hoje, né, de você ter mapas de compactação ou mapas de resistência à penetração, né, onde você consegue mapear e pontuar onde que você tem um solo mais compactado, mais duro, né, que oferece maior resistência ao desenvolvimento das raízes. Então, vejam, essas análises químicas, elas vão compor, junto com as análises geotecnológicas, os procedimentos de geotecnologia, para quê? Para entregar para o interessado a melhor informação, a informação mais depurada possível, né, do sistema de produção dele. Mas o que é importante é ter profissionais capacitados para fazer esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, transferir a informação para o interessado de uma forma muito minuciosa. Não simplesmente chegar, colocar na mão dele e falar, tá aí, ó, você me contratou para isso, tá aqui, o serviço está feito. Mas ele tem que ter um auxílio na interpretação dos dados, na interpretação dessas informações, para ele poder fazer o manejo dele. Então, é isso que, por exemplo, a Qualisolo faz, e em parceria com outras empresas como a Acessolos, a gente transfere as informações e eles fazem tudo isso, né? Aí existem outras empresas que fazem, por exemplo, o mapa de adubação, né? Então, eles pegam essas análises, compõem dentro de um mapa, né? Vê o mapa de fertilidade e, ao mesmo tempo, com aquelas informações da análise do solo, são feitos cálculos que são passados para o computador de bordo de uma máquina, né? De um implemento, e a partir daí o manejo, né? Pode ser feito, o que a gente diz, o manejo a taxa variável. Então, as máquinas, elas vão fazendo uma aplicação de calcário, por exemplo, né? E elas entram numa área, aquela área demanda mais calcário. Então, o aplicador aplica mais calcário. De repente, ele passa para uma área que demanda menos calcário. Aí, o aplicador já controla a aplicação. Então, já reduz. Isso é uma aplicação a taxa variável. É um modelo de manejo que existe no mercado, né? Isso mais para, talvez, agricultura, para uma agricultura anual, né, de ciclo rápido. Mas, seguindo a linha da sua pergunta, né, as análises químicas, elas compõem um leque de serviços, né? Começa aqui e termina lá no manejo dentro da área, tá? Então, essa integração é importante. Mas não é só isso. É fazer essa integração, tá? E explicar e transferir essa tecnologia, essas informações, para a cadeia produtiva de uma forma bem equilibrada, bem minuciosa, para que o manejo seja o melhor possível. Exatamente. Não sei se você concorda, mas... Exatamente, né? E a análise de solo, ela dá respaldo para nós, né? Ela é importante porque, pela minha, por exemplo, experiência ou profissionais da pedologia, eu consigo, às vezes, chegar num solo,
Só de pegar aquele solo e manusear ele, eu consigo ter uma ideia, por exemplo, do teor de argila daquele solo, por experiência de trabalhar há 20 anos com isso. Porém, quando você tem um laudo, você tem uma análise de solo, isso te dá respaldo, tá vendo? Né? Eu não estou ali para adivinhar, não é o meu papel. Meu papel é mapear o solo, saber e falar para ele, olha, tá vendo? O laboratório, que é um laboratório confiável, que isso é importante quando você tem laboratórios confiáveis, é você assim, o laboratório está dizendo que nesse solo seu tem tanto de cálcio, tanto de magnésio, tem tanto de argila, então isso ajuda a explicar o porquê que você está tendo sucesso ou não na sua área, né? Então, é importantíssimo você ter análise de solo e você saber aonde que aquela análise de solo foi coletada. Então, aí entra muita geotecnologia, saber a localização com coordenada geográfica. Olha, essa amostra de solo coletada nesse lugar, com essa coordenada, tem esse resultado. Então, nesse lugar aqui, nós sabemos o que está acontecendo, né? E, principalmente, isso que o Dr. Carlos colocou aí da questão de transferência de informação. É o que eu falava lá da agricultura de precisão. Nós temos hoje uma geração, né? A geração aí de vocês, que é uma geração muito nova e muito informatizada, vamos pensar assim, mas que está prestando serviço para uma geração que são pessoas mais velhas, por exemplo, do que eu estou no meio. Então, eu já fiz curso de datilografia. Todo mundo que está aí mais velho que eu fez curso de datilografia, pegando como exemplo, né? E aí você tem que ensinar, para transferir informação para essas pessoas que não são tão informatizadas, que não têm tanta facilidade para sentar na frente do computador. Então, você falar para o cara, estou mandando um relatório no seu WhatsApp, né? A pessoa não vai ter condição de abrir, olhar. Então, hoje é importante essa transferência, você sentar com a pessoa, né, no modo antigo, falar com ele, está aqui, olha, está vendo a sua área? Está vendo aquela área lá que você chama lá daquela terra barrenta? Aquela terra barrenta, ela é esse solo com essa fertilidade. Está vendo aqui a localização? O laboratório, a Qualisolo fez uma análise e ela identificou isso daqui. Então, é importante você juntar essas peças do quebra-cabeça e mostrar para a pessoa, né? Eles ainda gostam de sentar, de olhar, né? De olhar nos olhos, de tomar um café e conversar. Então, a gente não pode resumir muito né, a um WhatsApp, sim, e falar, tá aí, agora se vira, né? Você foi no fundo do baú, né? Curso de datilografia. Eu fiz. Você lembrou, né? Eu fiz, eu lembrei. Eu não O Homero fiz. até chorou. O Homero até chorou, lembrar da maquininha dele, ficar tentando colocar papel ali e rodar. Maquininha Olivetti. Né? Lembrou até do nome. Aquela maquininha portátil, né? Você fechava a capinha dela. O jornalista gosta, né? Na última linha você errava ali. Você errava. E detalhe que anos atrás não tinha corretivo, né? Não. Você passar ali e voltar. Nossa. Mas, sabe, é muito legal esse tipo de conversa. Eu acho que é muito produtivo, tá vendo? Eu acho que são conversas assim que a gente precisa ter mais. Sim, e trazer com essas certeza. informações. Sabe quem ganha com tudo isso? Né? Quem vai estar assistindo a gente aqui, garanto que as pessoas vão ouvir essas informações e as dúvidas são recorrentes, né? E essas informações que estão aqui vão tirar dúvidas de muita gente. E quem ganha com isso? A sociedade, de uma forma geral, o setor produtivo, né? E como a gente tem essa integração, nós aqui como empreendedores, os nossos alunos também ganham muito com isso, né? Porque essas experiências, elas são transferidas para dentro aqui dos nossos cursos da UniOeste, né? Exatamente. Então, essa experiência vem para dentro de uma forma muito natural. Isso é muito legal. E eles acabam indo lá para fora já tendo essa sensibilidade muito grande, esse conhecimento. É fantástico. Esse tipo de conversa é show de bola. É o que a gente fala de ensino e extensão, né? Que a gente escuta muito. É justamente essa extensão do conhecimento, né? O ensino que acontece dentro da sala de aula, Exatamente. mas a extensão de estar lá fazendo aquilo que a gente aprende, né? Isso acontece em todas as áreas, né? E eu gostaria que vocês contassem, assim, algum case de sucesso que vocês já tiveram com toda essa interdisciplinariedade, né? A gente falou de tantas técnicas, tantas formas. Então, assim, para motivar mesmo o pessoal a buscar esse conhecimento.
Quer começar? Pode falar. A gente participa de todos, né? Nós, enquanto Qualisolo, a gente participa de vários cases, né? Então, a gente gera resultados e passa para as empresas, né? Eu acho que as pessoas que têm mais propriedade de falar sobre isso são as empresas que estão lá na ponta junto com o agricultor. Às vezes, a gente gera o resultado, né? Passa para os interessados, mas nem sempre a gente tem um feedback, né? Ajudou, não ajudou. Isso é interessante a gente ter também, né? Agora, quando a gente passa essas informações para empresas que trabalham os dados, né? Que geram mapas, que geram informações mais globais e passam para a ponta ali, para o final, eu acho que o feedback deles acaba sendo maior, né? A gente tem bastante, sim, vivência, né? Vamos pensar como empresa, como Cessolos. A gente está há 13 anos aí no mercado, a gente já atua em vários estados, né, do Brasil e alguns trabalhos fora, inclusive do Brasil, Indonésia, Nigéria, enfim. E nós, assim, é sempre bom a satisfação quando você vai entregar o trabalho. Então, eu vou falar de um caso específico depois, né, mas no geral, o nosso trabalho, ele é muito interessante, porque quando você está entregando, o fazendeiro, o cara da usina, ele conhece as terras dele, do jeito dele, do conhecimento popular dele, o que não pode ser descartado de forma alguma, mas ele conhece. Então, principalmente, ele sabe qual é a parte melhor, qual é a parte pior. Então, quando você vai entregar, você vai apresentar para uma apresentação, falar, está aqui sua propriedade, eu vou falar quais são as regiões melhores ou as piores. Ele já está ali, né, doido para ou te aplaudir ou tacar pedra. Né? Então, ele vai falar assim, aquela região é ruim, se ele falar que aquela região é boa, eu vou riscar ele. Mas, rapidamente, a gente teve uma situação muito interessante dentro disso, que foi lá no Tocantins, eu fui numa propriedade lá e estava fazendo um trabalho e quem estava, o meu cliente, falou assim, Marcelo, eu estou arrendando uma outra fazenda, eu queria que você desse uma olhada nessa fazenda para ver o que você acha dela, se vale a pena a gente arrendar ela ou não. E eu fui andar nessa propriedade, era uma fazenda relativamente grande, e metade dela era muito boa e praticamente quase metade dela, um pouco menos, era uma área muito ruim, muito arenosa. E eu voltei e falei para ele, olha, aquela parte é boa, tal parte é ruim. E ele falou para mim assim, ok, então agora você vai numa reunião comigo para a gente falar para o cara que é dono da propriedade, né? Que aí eu fiquei meio sem jeito, porque, poxa, como que eu vou falar para o cara que a terra dele é ruim, né? Ele pegou e falou assim, não, mas é o pessoal tranquilo, tal, enfim. Eu fui lá nessa reunião e aí ele falou comigo o seguinte, mas eu quero fazer naquela área uma agricultura de alta tecnologia para a produção de cana-de-açúcar. E aí eu fui explicar para ele que naquele solo não adiantava ele investir tanto dinheiro, que seria uma perda de tempo, porque o solo era tão arenoso, tão ruim, que a cana não sairia de qualquer jeito. E mesmo que ela crescesse, teria problema na colheita com aquele solo. E eles acabaram optando por outro uso. Então, assim, é um exemplo de, naquele momento, ouvindo aquela conversa, eu saberia que se não tivesse feito o trabalho de mapeamento de solos, ele teria arriscado, teria talvez perdido alguns milhões ali, porque o investimento que ele ia fazer era muito alto, pelo simples fato dele não conhecer o solo que ele tinha. Então, é satisfatório quando a gente vê isso, que a gente está ajudando, né, o produtor. A gente contribui muito nesse sentido. Na Qualisolo, nós temos uma empresa, um grupo de investimento, que frequentemente traz amostras para a gente, justamente para fazer análise química e granulométrica para compra de fazendas, né? Então, eles nos trazem as amostras, a gente faz as análises. Obviamente, nós nos preocupamos com toda a qualidade das análises para todos os clientes. E a gente passa essa informação para eles, né? E automaticamente eles vão usar aqueles dados para tomar a decisão de comprar ou não, né? E às vezes eu brinco, às vezes com eles, né? Em alguns momentos falo, nossa, essa daqui foi uma das piores que já vieram para cá para análise, em termos de amostra, né? Muito arenosa, muito arenosa. E aí um dia, conversando com eles, falei, e aí, já bateram martelo em alguma das fazendas? Não, ainda estamos buscando. Então, assim, é muito satisfatório poder participar desse processo, porque a gente sabe que o nosso trabalho feito com
com carinho, com qualidade, vai nortear o trabalho de outros, né? E vai evitar perda de milhões. Porque quando você faz uma análise e você gera um subsídio, né? Para que a pessoa possa tomar a decisão, é fantástico, né? E a gente fica sabendo de alguns dados pontuais, não muito específicos, mas a gente fica sabendo de que, olha, graças às análises de solo, eu estou produzindo mais batata doce, né? E economizando muito em fertilizante corretivo, né? E eu não fazia isso antes. Graças à recomendação de adubação de vocês, né? Eu estou conseguindo economizar em uso de insumos e ter alta produtividade. Nós não sabemos qual é a alta produtividade, mas nós sabemos que está tendo. Então, quando a gente tem esse feedback, é muito prazeroso, né? Para que a gente possa cada vez mais colaborar com o setor produtivo. Tá? Bom, eu acho que a reflexão que fica, assim, né? Não sei para o pessoal de casa, mas para mim, é que conhecer o solo é o primeiro passo para a gente plantar o futuro, né? A gente falou tanto de plantação que eu acho que é isso. Então, eu queria agradecer ao Dr. Carlos, ao Dr. Marcelo. Ai, desculpa, peraí. Bom, então eu queria agradecer ao Dr. Carlos, ao Dr. Marcelo por essa aula, né, que vocês deram aqui, que foi um show. Eu acredito que tenha agregado muito pro pessoal. E para você que nos assiste aí de casa, do campo, de onde você estiver, eu espero que tenha sanado as suas dúvidas. Eu vou pedir para vocês falarem aqui onde que vocês podem ser encontrados, né? Se vocês têm Instagram, uma página que dê para as pessoas entrarem em contato e sanarem as suas dúvidas também, que ficarem além do episódio. Bom, já agradeço estar aqui com vocês, né? Foi muito bom realmente essa conversa. As pessoas podem aí me achar no LinkedIn, estou lá no Marcelo Alves. A gente tem um site também da Cessolos, né? www.cessolos.com.br, tá? Instagram também estamos lá, mas o LinkedIn e o site tem lá os contatos, as pessoas podem falar diretamente comigo, encontrar o WhatsApp lá, mandar mensagem, a gente tem o maior prazer em conversar, tirar dúvidas, né? E atender as pessoas, os clientes. Eu queria agradecer, né, a presença do grande amigo Marcelo, professor Marcelo, agradecer a você, né, pela condução desse bate-papo fantástico. Muito obrigado. É sempre uma satisfação muito grande poder estar ao lado de pessoas inspiradoras. Eu acho que isso é importante, né? E a gente está... A Qualisolo está no Instagram, @Qualisolo. A gente está no LinkedIn também, Facebook, né? Em breve nós teremos o nosso novo site, mas o endereço é qualisolo.com.br, mas ainda ele não está em atividade. Daqui um tempinho ele já vai entrar. E lá as pessoas, né, no nosso Instagram, as pessoas têm sempre publicações semanais. A gente está sempre falando de fertilidade de solo, nutrição de plantas. Tem muitas informações interessantes ali que eu acho que muita gente pode aproveitar e pode começar a fazer reflexões, como você mesmo disse, né? Uma boa reflexão aí pode responder a muitas questões. E deixar uma frase só, né, baseado no que você falou, que solo, né, a reflexão é que solo precisa ser analisado com carinho antes de iniciar um processo. Lembre-se sempre, solo é a base do sistema de produção. Tudo deve começar por ali. Tá bom? Com certeza. A produção desse podcast é minha e de João Gabriel Bachega, com o apoio técnico de Fernando Santos e João Pedro Roque, com a supervisão do professor mestre Homero Ferreira. Esse foi mais um episódio do Qualisolo Conecta. Eu sou Helena Puerta e aguardo você nos próximos episódios. Obrigado, Marcelo.